Massa FM 2 e 1. Programa de conteúdo livre. Boa tarde, todo mundo. É uma superstição, mas ao mesmo tempo pode ser que funcione a seu favor, eu acredito. Em qualquer lugar eu tô ouvindo rádio. Para o inexplicável, a fé inabalável. Pra trabalhar, pra namorar. Massa Existem mistérios da vida, mas a sexta-feira 13, ela é uma garantia, ela é um cuidado. A minha rádio é massa. Sua vida vai ter sorte hoje. Eu sou Danilo Quixaba e a minha rádio é massa. Tá na hora de meter a colher nos assuntos que estão bombando. A partir de agora, na Massa FM, Metendo a Colher. Metendo a colher. Olá, minha gente, muito boa tarde. Está começando Metendo a Colher. Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Espero que sua tarde seja maravilhosa, proveitosa, bonita, radiante, tá? E muito produtiva. Em 1135099290 você fala das celebridades, fala de todo mundo que tá aí em evidência na mídia, que tá em evidência nos lugares. Eu, sinceramente, penso que quando você tá, né, num momento assim de auge, de fama, você tem também que, de certa forma, né, chegar junto e ser um pouco mais compreensível com a curiosidade das pessoas, ou então com a forma com a qual elas julgam, até porque elas se espelham também naquilo que as celebridades fazem, naquilo que as pessoas mais famosas, né, estão envolvidas. Então, se elas são referência, se elas são espelho, elas também têm que estar, né, no meio dessa vidraça, vamos dizer assim. O João Guilherme, ele afirmou numa entrevista que ele e a Bruna Marquezine têm pontos em comum, mas são diferentes. Entendeu? Iguais pero no mucho, como todo mundo, né? Mas vamos lá ver o que ele citou aqui, abre aspas. Eu e a Bruna temos muita coisa em comum, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes, opostos complementares. Isso aí, tem muito livro que fala desse termo, opostos complementares. Inclusive dizem que é a forma perfeita de relacionamento, uma das poucas que fazem dar certo por muito tempo. Vamos lá, ele continua falando o seguinte: um dos motivos de eu ser tão apaixonado por ela talvez seja a admiração. Não é muito difícil, né, meu camarada? Pois é. Dividimos um de nossos maiores amores, a atuação. As trocas são legais, eu dou muito valor. Mas também esse negócio de ficar com alguém que é do trabalho acaba ficando um saco. É o mesmo assunto o tempo todo. E o povo que um já pegou, o outro já pegou e fica assim. Vamos meter a colher. Você acredita que os opostos se atraem? Que dão certo? Quais os principais pontos em comum pra dar certo com alguém? Eu começo dizendo que se eu soubesse, eu não ia estar nessa roça que eu tô, entendeu? Então, nessa roça que eu tô, não posso dar conselho pra ninguém, mas eu já li muito a respeito do assunto e o que diz é que é oposto complementar. Não é ser igual, mas é você encontrar no parceiro aquilo que te falta. É você se sentir especial, maravilhoso e empolgado o tempo todo, exatamente porque aquela pessoa que tá perto de você, aquela pessoa que fica junto de ti, ela te estimula, né? Ela te provoca a se tornar alguém melhor ou então a se cuidar mais. É isso. É a teoria. A prática é você que me fala. 1135099290 tá no ar o Metendo a Colher. Na tarde da Massa FM, Metendo a Colher. Massa FM, a minha rádio é massa. Felipe Araújo, amor da sua cama. Pegou toda a genética do Cristiano e com certeza transformou aí, né, numa surpresa maravilhosa pro mercado da música já há alguns anos. Relacionamento perfeito, quero ouvir você, porque sinceramente não me sinto apto para opinar. A não ser que pra agora, tô brincando. O Daniel Souza tá falando: eu e minha esposa somos muito diferentes. Bastante, foi a palavra exata que ele usou. A gente tem uns arranca-rabos de vez em quando, mas no fim a gente se entende. A Danitza tá falando o seguinte: eu acho que para um casal se dar bem tem que ter alguns pontos em comum. Se forem muito diferentes, creio que a relação não dura. Eu nem sei se são poucos ou muitos pontos diferentes. Eu acho que se forem pontos inconciliáveis, um exemplo, se for um fumante com uma pessoa que não suporta o cheiro, ou se for uma pessoa mais centrada e a outra pessoa muito extrovertida, ou alcoólatra, então, sabe, tem alguns karmas que eu acredito que tem, o que você tem que carregar uma cruz pelo relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que se você tiver algum tipo de discordância insistente e que isso crie conflito, não é só o fato de largar ou não largar, mas é o fato de ficar no relacionamento sofrido, sabe? Que às vezes a pessoa, mesmo gostando, ela insiste em algo que machuca ela. Daqui a pouco, na Massa FM, a minha rádio massa, Hugo e Guilherme com Marília Mendonça, mal feito. Mas bem que o nome dessa música poderia ser Vingança, porque, né? Fala mal aí de tudo que a pessoa faz, que é isso? Olha, relacionamento é um tema delicado e eu vou ficar só observando de longe ouvindo vocês. Eu quero aprender, eu não quero opinar.
Boa tarde a todos aí na Massa FM. Oi, A respeito da enquete aí, diga, meu amigo. uma relação hoje para dar certo tem que ter muita paciência, compreensão, É, né? E um tem entendimento, entender o outro. E amor, né? Porque se não tiver o danado do amor, a relação não vai longe não, viu? muito tranquilo, muito manso. Tá certo, tudo bem. Mas assim, não tem segredo aí nesse negócio. Qual é o segredo? É o oposto complementar? É ser parecido? É, por exemplo, ter uma certa distância de segurança? É você que fala. Daqui a pouco. Massa FM, a minha rádio é massa, Gustavo Moura e Rafael e o Posto BR. Relacionamentos são um tipo de parte da nossa vida que talvez seja mais importante, porque é a que forma famílias, é a que gera aí memórias para gerações. Só que, sabe, dá uma preguiça de conquistar, de ficar convencendo outra pessoa, sabe? Seria tão bom se as coisas fluíssem mais naturalmente, mais facilmente. Sei lá, eu falo por mim. Agora eu quero que você fale por você. Oi. Boa tarde, meu querido. Diga, Tudo minha linda. massa com você? Tudo bem, gatinha? Eu tô Pode aqui falar. No máximo aqui curtindo você. Opa, obrigado. Volume máximo. Sobre meter na colher aí hoje, Conta. pra um relacionamento com certeza dar certo, Aham. olha, tem que ter muito amor, muito Yeah. mesmo, Tudo e bem. respeito um com o outro, ok? Ok, tudo bem, Beijão, meu certo. querido. Minha rádio é massa. Beijo, minha linda. Obrigado pela gentileza, tá bom? Tem mais gente por aqui? Eu acredito muito que Em quê? os opostos se atraem. É mesmo? Eu e meu marido, nós somos diferentes um do outro. É. Eu sou mais agitada, Sim. mais nervosa, É. ele é mais calmo, mais sossegado. E a gente dá certo. Que ótimo. Minha rádio é massa, uma boa tarde, um bom final de semana, um grande abraço. É essa a história. Não é continuar ou não continuar. É dar certo no sentido de fazer feliz, de você estar bem satisfeito, com prazer de ter aquela relação. É óbvio que não vai ser só um momento bom, é óbvio que você vai pensar em outra pessoa, que você vai querer dar uma escapada, mas o que vai te dar qualidade para esse tempo que você tem com a pessoa ao seu lado é tentar encontrar alguém que tenha uma personalidade que você consiga suportar e que seja melhor do que, digamos assim, estressante. Porque o amor em si, ele já é uma coisa um pouco angustiante. Você ficar com medo de perder a pessoa, ou se tentar agradar o tempo todo. Pois é, como eu falo, sabe, quem encontrar essa fórmula de naturalmente fazer as coisas serem boas e felizes, olha, tem alguma coisa muito importante na sua mão. E tem gente que tem e às vezes nem percebe. Concluído então a questão? Notícias da Massa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta da UTI nesta sexta-feira após uma cirurgia intracraniana e recebeu uma complementação cirúrgica realizada nessa semana no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente continuará internado sob cuidados semi-intensivos e, segundo o último boletim médico, o presidente segue lúcido e orientado, está se alimentando normalmente e até caminhou pelos corredores do hospital. A alta hospitalar está prevista para o início da próxima semana. O Planalto pagou na noite desta última quarta-feira quase 2 bilhões de reais em emendas que estavam estagnadas em razão de decisões do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o governo federal espera que o pacote de ajuste fiscal seja destravado na Câmara. Os deputados e senadores aguardavam a liberação de recursos para dar seguimento à tramitação de duas propostas relacionadas ao ajuste fiscal. Uma que trata da política de reajuste do salário mínimo e outra que autoriza o governo federal a sustentar créditos tributários caso não consiga atingir as metas fiscais nos próximos anos. Notícias da Massa. Se liga na Massa é... Massa FM, 3 da tarde em ponto! Programa de conteúdo livre. Imprevistos e erros são comuns, o negócio é saber como é que você se rebola o seu jogo de cintura. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô Ingenuidade não é burrice. pra trabalhar. Pra namorar. Massa, massa. Por isso a intuição é uma bússola que guia a gente. A minha rádio é massa. Massa FM. A minha rádio é massa! Continua a tarde mais divertida do Brasil. Tarde da Massa.
muita música, alegria e os melhores prêmios. Tá no ar, Tarde da Massa. Feliz da vida por ter escapado de muitas. E você, como é que tá por aí? Chega junto. Você está ouvindo Tarde da Massa. Não é pop, não é sertanejo, mas é Matheus e Cauã com a Anitta. Ao vivo e a cores, como a gente. Fica à vontade, aproveita. Massa FM. Matheus e Cauã com a Anitta, ao vivo e a cores. Bem legal, bonitinha. 2 minutos e 58 de fofura. A boiadeira chegou, bebê. Navio Ana Castela com a Massa FM. Anote mais um dia e horário. 3 e 4, quase 5. 3 e 4, quase 5 do dia 13 de dezembro de 2024, sexta-feira 13. Olha, essa data é importante, hein? Atenção, hein? 3 e 4, 15 e 4 de 13 de 12 de 2024. Com 3 horários como esse, você vai em massafm.com.br e responde a pergunta. O que você faria para entrar no navio com a boiadeira, hein? Com a Ana Castela. Vai lá, pira, fala uma loucura que com certeza vai chamar a nossa atenção. E aí você vai participar com a gente nesse navio, nessa cabine maravilhosa que vai estar à sua disposição. Em alto mar com a boiadeira e também Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, João Gomes e muito mais. A boiadeira chegou, bebê. Massa FM, a minha rádio Massa, Kleber e Cauã, muito estranho, gravação do Dalton, esse clássico da música, no sertanejo que ficou muito bom. Notícias da Massa. A Advocacia Geral da União afirmou ao STF que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de impedir o uso dos recursos do Bolsa Família para pagar bets. Em novembro, o STF, determinou que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do programa social voltado às famílias de menor renda no país fosse usado para atividades de risco como os sites de apostas. Mas agora a Advocacia Geral da União pediu que o tribunal esclareça alguns pontos da determinação no caso. O Banco Central apontou em agosto que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram Pix às bets, somando quase 3 bilhões de reais. A segunda turma do STF formou maioria de votos para manter a influenciadora e advogada Deolane Bezerra dispensada para comparecer à CPI da manipulação dos jogos. A CPI argumentou que Deolane foi convocada como testemunha e por isso deveria prestar depoimento. Isso porque ela teria que se comprometer a falar a verdade sobre os outros investigados. Deolane, que chegou a ser presa, é investigada em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Notícias da Massa. Não saia da Massa FM. Vai